boa tarde ou boa noite, né, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. A gente vai iniciar hoje um novo capítulo falando sobre o Japão. Lembrando que o capítulo sobre o simulado é sobre a China, que é o capítulo que eu estava falando anteriormente, tá? E que os dois se juntam de uma certa forma, tá? Então leiam um capítulo com calma, vejam os vídeos anteriores que vocês vão conseguir fazer o simulado, tá bem? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre o Japão. E o Japão tem uma peculiaridade muito interessante, que é muito parecida com a China, quando a gente fala que eles são parecidos, que é a questão de ser um país milenar. Então isso é bom e não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando o país ele é muito antigo, ele vai trazer, lógico, bagagem, isso vai ajudar a ele a ter uma sabedoria de lidar com as questões financeiras, quando eu falo no setor econômico, com as questões administrativas, quando eu falo na questão política, e principalmente com as questões sociais, desenvolvimento humano ali dentro. E o Japão, ele sempre está nesse cenário mundial, que a gente vai falar. Nas guerras ele estava muito envolvido. Quando se falou de Guerra Fria, o que acontece? O Brasil está lá apoiando, né, essa questão do capitalismo e tal. Ele estava meio que nesse meio termo entre capitalismo e socialismo, mas ele vai apoiar os Estados Unidos, né? E ele está sempre nesse cenário, diferente da China, né? Porque a China, ela está lá no quê? No BRIC, lembra? Os 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e Suriname, que é uma parte da África. Então esses 5 países subdesenvolvidos vai trazer o quê? Esse alerta que a gente falou também no capítulo anterior, de que, opa, eles estão desenvolvendo, eles estão criando, eles estão produzindo. Então, peraí. Então vai dar esse alerta. E o Japão, diferentemente da China, ele já estava lá no grupinho vamos dizer assim, dos VIPs, né? O grupinho que mandava, né? Então ele já estava ali naquele grupo de destaque, no grupo que estava nesse movimento. E a China não, a China vem se desenvolver depois, mas ele também tem um poder das transnacionais. Por quê? Porque o Japão é uma máquina de industrialização. O Japão é uma máquina de tecnologia. Tanto é que em todo lugar do mundo você vai ver uma empresa japonesa. Você vai ver, nem que seja no centro, naquelas banquinhas xing-ling que a gente sempre brinca, mas você pode ver que agora nem tanto, mas acho que uns 2 anos atrás se teve que você ia pro centro só via loja chinesa, né? Então isso, a gente fala chinesa porque é a primeira coisa que se remete, porque também a China teve esse desenvolvimento, esse impulso econômico, mas o Japão, ele tem empresa em todos os lugares. E essa empresa ela vai de grandes empresas a pequenas e médias empresas, e que é isso que faz movimentar a economia, que é isso que faz ele ter esse milagre econômico, vamos dizer assim. Porque ele tem empresa em tudo quanto é canto, seja pequena, seja média, seja grande, mas isso vai fazer com que movimente a economia, não só do país a qual ele está, mas do próprio país dele, tá bem? Aí, uma coisa que quase que eu esqueço, isso vai fazer com que essa influência venha trazer os tigres asiáticos, tá? Isso vai fazer com que venha trazer os tigres asiáticos. O que são esses tigres asiáticos? São justamente dentro do cenário do Japão, as cidades e países também em sua volta que tiveram essa ligação com ele, vai se desenvolver nesse processo de se restabelecer economicamente, tá? Então isso vai ser chamado de tigres asiáticos. E o Japão ele tem muito, pela sua cultura, pela sua história milenar, de trazer, de buscar nos animais, né, essas características de força, de garra, de determinação. Então você, quando vai ver a cultura japonesa, você vai ver que ele sempre vai buscar na natureza, nos animais, essa sabedoria, essa força para que eles possam desenvolver. Então, quando se fala de um país milenar, você sempre vai ver isso historicamente, culturalmente. Eles tinham essa força, esse equilíbrio, essa sabedoria que faz com que ele tenha um milagre econômico, que faça com que, como a China, seja essa explosão que foi de, né? Como a gente falou nos outros vídeos,
o dragão, né? O dragão que ressurgiu economicamente, tá? Então tudo isso a bagagem milenar vai facilitar, tá certo? Aí quando a gente fala, já falou que é um país milenar, que é um país que tem um poder nas multinacionais muito grande, e também as relações internacionais, como eu falei, ele deu esse apoio aos Estados Unidos no tempo de pós-guerra e tal, mas até hoje ela tem essa ligação, quando se fala nas questões militares do Japão, de proteção e tal, o seu maior aliado é os Estados Unidos. Quando se fala comercial, né, desenvolvimento comercial e econômico, a China. Né? Por isso que eu falei que quando se fala Japão e China, eles estão muito ligados por conta disso, porque o seu desenvolvimento, por um ter esse milagre econômico, o outro seu dragão que ressurge, que vem com uma força muito grande, é justamente porque eles são parceiros comerciais, parceiros nessa questão de desenvolvimento comercial. Tanto é, como eu falei, que teve essa geração que deu esse boom, em todos os lugares se tinha ou uma pequena e média ou grande empresa, como eu falei, o exemplo das lojas no centro da cidade japonesas. Então, isso foi porque teve essa movimentação econômica muito grande, tá certo? A gente vai entender que também, quando se fala de questões naturais, o Japão é muito limitado, totalmente não, desculpa, é muito limitado, assim como a China, só que eles têm essa percepção, né, de tipo, a gente tem as nossas limitações territoriais, de paisagens naturais e tal, mas a gente tem, vamos dizer assim, inteligência, a gente tem potencial para transformar isso e trazer riqueza, trazer qualidade de vida, trazer melhoria de vida. É um dos países que hoje, quando se fala socialmente, é um dos países mais desenvolvidos, que tem uma qualidade de vida muito boa mesmo, tá? Tem algumas questões hoje, na atualidade, que implicam, quando a gente vai falar de questão social e tal, não sei o que, mas é mais a forma como eles têm de ideologia, vamos dizer assim, de vida, é a forma comportamental deles. Mas isso não impede o seu crescimento econômico ou político, tá? Então, é uma economia, uma sociedade que eles andam muito juntos. Por isso que quando a gente falou da China, eu disse o quê? Que a China, ele tem dois sistemas econômicos, o socialismo e o capitalismo. A China é socialista, mas ela tem dado abertura para o capitalismo, tá? Porque a importância que eles dão à sociedade, a qualidade de vida é muito grande, então isso facilita. Então, quando um país ele também se preocupa com a qualidade de vida dos seus habitantes, ele vai conseguir produzir, porque se a pessoa vive bem, então ela vai conseguir produzir bem, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Então, o que é que vai acontecer? Como em todo o país, vai se ter crises, vai se existir rompimentos, né, comerciais, rompimentos de ligações também. Quando eu falo ligações, eu quero dizer ai meu Deus, como é que é? De quebras de contrato, de alianças, né? Isso vai se existir. Por isso que essa crise vem dar esse codinome de milagre econômico. Mas uma coisa que eu quero trazer também para vocês é esses novos tigres asiáticos. Quem são? Aí tem aqui na página 248 que foram os que mais industrializaram no século XX, tá? Aí vem Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas seguiram o mesmo caminho, sendo que por razões conhecidas como novos tigres, que ainda apresentam um nível de renda e qualidade de vida e industrialização bem inferior ao dos tigres asiáticos. Então, a influência que a organização econômica e a forma como eles tentam conduzir as coisas já estão levando para outros países que estão pegando, opa, isso aí é bom, isso aí a gente consegue desenvolver, isso aí vai dar um equilíbrio bom, e estão sendo chamados de novos tigres asiáticos, que são justamente essa possibilidade de industrialização muito forte que eles têm. Aí vem aqui, ó, em Taiwan, na Coreia do Sul e na capital, no caso, né? O principal resultado é que essas nações situadas no leste e no sudeste da Ásia tiveram um crescimento econômico acelerado, impulsionando pelo rápido processo de industrialização e passaram a ser chamados de tigres asiáticos. Então, como falei, inicialmente eles tiveram
uma forma de se organizar economicamente que foi um processo industrial muito acelerado. E quando se fala muito acelerado, é de produção mesmo. Vamos dar um exemplo. Quando se teve essa questão da pandemia e tal, não sei o que, logo no começo, não sei se vocês conseguem lembrar que o Japão e a China levantou um hospital em 16 dias. E foi um hospital de ponta. Eles têm um senso de organização, principalmente na área civil, muito grande, muito grande. Ele está luz à frente dos outros países, muito à frente. E foi algo absurdo, absurdo. Tipo, em 16 dias conseguir levantar um hospital naquela estrutura, naquele potencial, tá? Então, quando se fala de industrialização, não tem outro país no mundo que barre isso, né? Principalmente em questão de tecnologia. Por isso que quando se fala de tecnologia, a maioria das fontes vem de lá, Japão e China, tá? Então é isso, são perguntas bem fáceis que estão no questionário, o capítulo também não é difícil de se compreender. Eu estou sempre pedindo nos vídeos, por favor, responda todas as questões, qualquer dúvida, fale, que a gente vai tentar da melhor forma possível e estude o capítulo. Voltando a lembrar que o do simulado é falando sobre a China, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês falam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.